as igrejas, às vezes eu visito 3, 4 igrejas em um domingo. Às vezes eu vou em quatro igrejas em um domingo. E quando chega de tarde, assim, a pastora me pergunta: filho, vai para onde hoje? Eu disse: quando tiver 15 minutos para a gente sair, eu falo. Né? E às vezes nem minha esposa sabe para onde a gente vai. Então eu também não quero que ninguém gere qualquer tipo de expectativa aonde eu vou estar. As pessoas devem gostar e estar aonde Jesus está. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse é o nosso sentimento. Queridos, nós iremos trazer uma palavra para os nossos corações, mas a minha gratidão aos pastores aqui, ao pastor Sânzio e aos pastores aqui desta igreja. Que Deus abençoe todos vocês de forma toda especial, tá bem? A igreja que está orando, está buscando a Deus, né? Nós temos aí equipes que estão buscando a Deus e nós devemos orar, buscar o nome do Senhor. A igreja tem avançado, tem crescido, tem desenvolvido e é assim, a igreja ela deve seguir caminhando. A igreja deve seguir caminhando. A igreja não pode parar, né? E nós não temos condição de correr, mas a gente caminha, não é verdade? É melhor você caminhar do que ficar parado, tá bem? Ou você regressar, porque tem pessoas que estão paradas, tem outras que estão regressando, né? E tem outras que estão andando, tem outras que estão correndo. Então, correr na obra é um pouquinho complicado. É melhor ir devagar e ser constante do que correr e cansar. Amém, meus irmãos? Então, essa é a perseverança que nós temos que ter. Vamos andando, vamos devagar e certamente nós iremos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje é culto da família. Os irmãos novos que têm chegado aqui talvez não tenham a ideia de como nós temos passado aqui no templo sede, né? Daqui desta igreja saíram essas outras 49 igrejas saíram daqui. Então a ADEF sede está sempre sofrendo a dor do parto, né? Sempre sofre a dor do parto. Quando a igreja começa a encher, a gente arranca o povo e vai lá abrir um trabalho. Mas agora nós já cercamos toda a redondeza, né? Então não tem mais aqui em volta da igreja, que nós não temos uma igreja funcionando nesse exato momento. Então o povo que era para estar tudo aqui está dividido em mais 10 igrejas aqui em volta. Então, como agora já está tudo cercado, agora chegou a hora da gente avançar aqui e fazer com que a obra agora cresça, e agora não precisa mais, não é verdade? Inaugurar igrejas aqui em volta, porque já tem igreja para todo lado. Amém, meus irmãos? Agora a igreja só para mais longe, né? Vai avançar para mais longe. Isaías 36. 36, Isaías, eu estou com a voz da forma que vocês estão ouvindo, não estou com a voz boa, e é muito trabalho, é uma intensidade muito grande. Nós já anunciamos para os irmãos que a 51ª ADEF já está sendo reformada, já está sendo remodelada. Muito em breve nós iremos inaugurar a 51ª ADEF. Eu vou trocar esse microfone. Glória a Deus. Nós iremos inaugurar a 51ª ADEF. Glória a Deus. Então, os irmãos estejam preparados, continue orando para que Deus possa nos dar força e a obra continue avançando. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ler capítulo 36 de Isaías. O versículo será de número 11 e o versículo de número 12. 11 e 12. E depois leremos também o versículo de número 1 de Isaías 37. Então diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabizaque: pedimos-te que fale aos teus servos em siríaco, porque bem
o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está dentro da cidade. Dos povos que estão dentro da cidade. Estão aonde? Quem está acompanhando a leitura? Eu prego aonde leio e estou lendo aonde vou pregar. Quem está atento, diga amém. Então, repito a frase final. Aos ouvidos do povo que está sobre ou dentro da cidade. Sobre os muros. Sobre os muros. Em cima do muro. Que está em cima do muro. Quantos compreende? Agora o versículo de número 12. Muita atenção. Muita atenção. Mas Rabi Zaqué disse: porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Vou repetir, posso? Então, antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Está na Bíblia, irmão. Versículo de número 30, capítulo 37. O 37, o versículo de número 1, é a continuidade. Diz assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Amém? Então, podeis assentar, quem está em pé, e que o Senhor possa me dar uma palavra nesta noite aos vossos corações. Aos irmãos internautas, Deus abençoe de forma especial. Queridos, os versículos que horas lemos narra a história do povo de Judá. E a Bíblia disse que nessa época o rei de Judá era um rei justo, um rei bom, um rei que amava a Deus, um rei que fazia a vontade de Deus. E a Bíblia nos informa que o rei Ezequias, quando ele toma posse do reinado, a Bíblia Sagrada nos informa que ele fez uma limpeza do país. Ao começar no templo, na casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele fez uma reforma espiritual no país. E a Bíblia Sagrada diz que ele limpa a casa do Senhor, tirando todas as sujeiras e todas as imundícies que o seu pai, rei Acaz, tinha colocado e tinha profanado a casa do Senhor. A casa do Senhor estava profanada, a casa do Senhor estava suja e estava impura. E o rei Acaz, ele não se importou em não agradar a Deus. Pelo contrário, ele fez tudo que desagradava ao Senhor.
Mas ele teve um filho, esse filho chamado Ezequias, que mesmo sendo filho de um rei impuro, injusto, idólatra, pagão, ele resolve fazer diferente. Ele resolve andar por outros caminhos. Ele resolve mostrar a diferença. Deus está requerendo do seu povo, nesses tempos, mostrarem a diferença. Deus não quer que você faça igual. Deus não quer que você seja conivente ao mal. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que você mude a sua história e também mude a história de quem está perto de você. Deus quer que você mude a história da sua cidade. Deus quer que você mude a história do seu país. Deus quer que você mude a história da região onde você está, porque você é filho de Deus e filha de Deus. Aleluia, mostra a diferença. O mundo pode estar imundo, sujo, e pode estar em decadência, mas aonde chega um homem e uma mulher de Deus, ele quebra e arrebenta os laços malignos, destrói as fortalezas, rompe com toda e qualquer muralha da impunidade, da sujeira e da imundície, para dizer que o Senhor é Deus, que Ele pode, que Ele faz e que Ele tem, e que Ele está no trono, e que Ele é respeitado, é honrado e é glorificado, e que Ele está no nosso meio nesta noite, para dizer para você: eu estou no trono, estou de olho naqueles que me servem e daqueles que me adoram com o coração voltado para mim. Aleluia! Eu não sei da onde você saiu, não conheço o seu pai nem a sua mãe, não sei de que lugar você veio, mas uma coisa é certa, eu sei o que você pode fazer a diferença. Oh, glória a Deus, você pode fazer a diferença. Oh, glória a Deus, você pode ter nascido em um lar aonde o pai é impuro, é imprestável, aleluia, e que adora deuses pagãos, mas se você é homem e mulher de Deus, você vai romper as barreiras e vai gritar e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Eu vou profetizar, porque eu vim aqui nesta noite e eu sei que eu não ando à toa, porque é Deus que direciona os meus passos e me leva aonde Ele quer que eu esteja. E eu vou profetizar nessa noite e vou dizer: você vai fazer a diferença. Deus será glorificado na sua vida, Deus será glorificado na sua casa, Deus será glorificado na sua família. Sai da frente de Satanás, porque se levanta um homem de Deus e uma mulher de Deus para mostrar a diferença nesse tempo difícil, nesse tempo de travas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode, você consegue, você tem um Deus todo-poderoso. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas o nosso Deus permanece para sempre. Ele é o mesmo Deus e Ele está à procura de alguém que se coloca à disposição e que diz: eis-me aqui, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Então o rei Acaz era um rei ímpio, embora era filho de Davi, da descendência de Davi, tinha a Torá, tinha o conhecimento da palavra,
mas não queria saber da palavra. Tem gente assim, é filho de rei, é da linhagem de rei, mas não quer saber da palavra e não quer saber de fazer a vontade de Deus, antes anda por outros caminhos. Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando o seu povo para andar nos seus caminhos, obedecer a sua palavra e obedecer os seus comandos. Deus está à procura de homens e de mulheres que começam a fazer a diferença nesse tempo tenebroso. E uma coisa eu quero dizer para você: Satanás não vai querer, Satanás não vai aceitar, o inimigo vai se levantar, mas não tem problema não. Do jeito que ele levanta, ele cai. Do jeito que ele levanta, ele tomba. Do jeito que ele levanta, você também se levanta com ousadia e com poder, porque Deus é com você, Deus é com a sua família, Deus é com o teu ministério. Aleluia. Deus está à procura de homens e mulheres que mostram a diferença e que fazem a diferença. Deus nunca parou de agir. Quem para de agir é o homem. Quem anda por outros caminhos é o homem. E quando eu falo de acaso, eu estou falando de um crente desviado. Continua na casa de Deus, mas fazendo errado. Continua na casa de Deus, mas continua impuro. Continua na casa de Deus, mas continua trazendo as imundícias lá de fora para a casa de Deus. Continua na casa de Deus, mas Deus não é mais o Deus dele. Nesta noite Deus está falando: a casa é dele, a obra é dele, é o santuário dele, e ele não aceita. Alguém que mude os preceitos. Então Ezequias, ele reforma, ele faz uma reforma, ele limpa. E todos os sacerdotes, pastor Sanz e o Elmo Soares, que tinha guardado as suas bíblias, os levitas que tinham guardado as suas harpas, todos aqueles que eram para estar ativa e em trabalho, que tinham parado e tinham desistido, o rei deu uma ordem: limpe os vossos corações, lave as suas roupas, apresente-se diante de Deus. Eu quero a casa de Deus limpa, eu quero vocês limpos, porque vai haver uma transformação neste país. Deus é o Senhor dessa nação, Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Senhor do templo, Deus é o Senhor da casa. E eu quero trazer para vocês nessa noite que o Deus que nós servimos continua no trono e está aguardando os adoradores, os homens e mulheres valentes que se levantam para fazer a diferença. Aleluia. Então ele faz uma reforma. Lave as suas roupas, lave as suas vestes, limpe os seus corações, tire a idolatria. Vamos derrubar tudo. A Bíblia Sagrada diz que naquela época a serpente que Moisés levantou no deserto, para que as pessoas, quando eram picados pela cobra, olhavam para a serpente e eles eram curados. Então o que o rei fez? O rei colocou a serpente, chamado Acaz, e o povo passou a adorar a serpente que Moisés tinha feito. Desde os tempos antigos, aquela serpente que era realmente levantada, e o povo olhava e era curado das suas enfermidades no deserto. Aquela serpente acompanhou o povo, e agora Acaz diz: este aqui é o nosso Deus. E o povo estava adorando a serpente. Aleluia. Mas Ezequias chegou e disse: eu sei que foi o patriarca Moisés que fez essa serpente. Eu sei que foi o patriarca Moisés
que levantou essa serpente. Eu sei que essa serpente, ela tinha um motivo para ser levantada no deserto, mas essa serpente não foi feita para ser adorada. Eu não quero saber quem fez, eu só sei de uma coisa: eu vou despedaçá-la. E a Bíblia diz que o rei Ezequias despedaçou a serpente de bronze e disse: aqui quem deve ser adorado é Ele, aqui quem deve ser glorificado é Ele, aqui quem deve ser chamado e invocado é Ele, aqui a glória dele, o louvor é dele, e a serpente é jogada por terra. Aleluia. E ele despedaça a serpente, irmãos. Que rei corajoso. Alguém diz: ai, foi Moisés que fez. Eu não estou nem aí para quem que fez. Estão fazendo errado. Oh, glória a Deus, estão agindo errado, estão tirando a visão do Deus Todo-Poderoso, e está verdadeiramente olhando para a serpente, não sabendo eles que aquele que viria, aleluia, ele seria ferido no seu calcanhar pela serpente, mas a Bíblia disse que ele esmagaria a cabeça da serpente dos vossos pés. Por isso Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Ele dá autoridade à sua igreja. Aleluia. A reforma é feita, e agora eles estão vivendo debaixo de uma bênção. Escuta, irmão, estão vivendo debaixo de uma bênção. Por quê? Porque agora há a manifestação de Deus. Casa de Deus limpa, levitas limpos, sacerdotes limpos, todo mundo purificado. A casa de Deus que estava um lixo, limpa. Aí Deus manifesta. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo? Aí Deus manifesta. Vestes limpa, coração limpo, templo limpo, vida limpa, santificada, purificada. Oh, glória a Deus. Aí Deus enche o vaso mesmo. Aí Deus manifestava, pastor Ícaro Souza, manifestava sempre. Por quê? Porque ele era honrado. Por isso, meus irmãos, nós temos que lavar as nossas vestes, limpar os nossos corações, lavar as nossas mãos e viver uma vida de integridade com Deus. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês interessante. Eu sempre, desde quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, eu sempre preguei a palavra da verdade. Porque tem gente que usa da palavra, irmãos, para tapear o povo. Para dizer: não, se você for santo, se você se purificar, se você estiver realmente, cabe os problemas, Jesus vai resolver tudo. Isso é mentira. Você se purifica, você se santifica, você está limpo, você está na casa de Deus limpo, você tem feito as coisas de Deus de forma certa, mas vem sim as provações, vem sim as dificuldades, vem sim as situações difíceis. Aleluia. Situação difícil não quer dizer que você está sujo, ou que você é imprestável, ou que você não está adorando verdadeiramente a Deus. Problema vem, as dificuldades vêm. Então a Bíblia diz que eles estão vivendo esse clamor espiritual, presença de Deus. Imagina, irmãos, um templo limpo, purificado, santificado, um povo de vestes limpas, de coração limpo, de rosto resplandecente. Porque quando você lava as vestes, se limpa o coração e busca Deus, o rosto brilha, o rosto resplandece. Por isso que quando o diabo vem, ele diz: está brilhando demais, não dá para me olhar para ele não.
Oh, glória a Deus. Olha para as suas vestes e diz: não tem nenhuma mancha e nenhuma sujeira. Está de roupa limpa. Nesse eu não posso tocar. Oh, glória a Deus. Uma coisa ele pode fazer, pastora Marta Soares, é barulho, é ruído. Mas crente que é crente não tem medo de barulho de Satanás e nem de ruído do inferno. Você pode fazer ruído, mas o crente com roupa limpa. Crente de vestes limpas, meus irmãos, não tem medo de ruído de Satanás e não tem medo de gritaria do inimigo, ameaças. Então, o povo de roupas limpas, coração limpo, templo limpo, tudo limpo. Aí o rei Senaqueribe manda o Rabizaque. E Rabizaque vai com uma carta na mão para perguntar a Ezequias: em quem mesmo você tem confiado? Você colocou no coração do povo que vocês têm um rei, que vocês têm um Deus. Vocês estão dizendo que o Deus de vocês é bom, que Ele liberta, que Ele guarda, que Ele protege. Tem chegado a notícia na Síria e nos 4 cantos do mundo que Ezequias colocou no coração do povo ser limpo, ser puro e buscar a Deus. E Rabizaque gritou com voz forte e em judaico: não deixe que Ezequias engane vocês. Não deixe que Ezequias engane vocês. Se volte para o rei Senaqueribe. Se volte para o rei da Síria. E quando Rabizaque gritava em judaico, aí os homens que foram mandados para encontrar com Rabizaque disse para Rabizaque: por favor, fala conosco em siríaco, na língua do seu povo, porque nós entendemos, nós sabemos a sua língua. Não fale em judaico, porque senão os que estão em cima do muro vai ficar aterrorizado, vai ficar com medo. Fala na sua língua que nós entendemos. Aí Rabizaque abriu o bocão maior ainda. Ele disse: não, esse foi treinado, irmãos. Escuta, diabo às vezes quando vem, irmãos, ele vem treinado e falando a nossa língua. Ele estuda a língua para chegar falando na nossa língua, para alcançar o nosso alvo, alcançar, nos alvejar. É dessa forma, pastor Romeu e o pastor Wanderson. O inimigo, antes de vir, ele estuda a nossa vida primeiro. Que língua ele fala, do que eles gostam, o que eles querem fazer, qual a intenção deles. Ele aprende a sua linguagem primeiro, para ele falar na sua língua. Você está compreendendo? Aleluia. Mas o povo que está dentro da cidade, irmãos, com o rei, não vai temer. Mas quem está em cima do muro, o maior problema na vida do crente, irmãos, é estar em cima do muro. Tem gente que não está nem do lado de lá, nem do lado de cá. Ele nem está no mundo e nem está dentro da cidade. Ele nem busca Deus e nem está no mundo. Deus está falando? Tem alguém me assistindo pela internet? O Senhor diz assim, lá em Apocalipse: vomitar-me-ei da minha boca. Repito, o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse: vomitar-me-ei da minha boca, porque vocês não são nem frio e nem quente, está em cima do muro, vocês são mornos, e eu não quero nada morno, eu vou vomitar da minha boca.
Irmãos, tem gente esperando casar primeiro para fazer a obra. Tem gente esperando melhorar financeiramente para fazer a obra. Tem gente esperando primeiro ter os filhos para melhorar, para fazer a obra. Tem gente esperando primeiro comprar a sua casa para fazer a obra. Você está em cima do muro, ou você vem para o lado de cá, ou pula logo para o lado de lá. Deus quer homem que esteja no centro da sua vontade. Ô glória, ô glória. Deus não quer homens e mulheres em cima de muro, irmão. Você vai ouvir os ruídos do lado de fora da cidade. A tendência é mais cair para o lado de fora do que cair para lá dentro. Todo aquele que está no muro, em cima do muro, é mais fácil ele cair para o lado de fora do que cair para o lado de dentro. Por quê? Porque o ouvido dele está aqui para o lado de fora. E o inimigo sabe, o inimigo não está dentro, está para o lado de fora, mas o inimigo está falando na língua. Olha, não confia no Deus de Ezequias, ele está enganando vocês. Leia o texto, dessa forma que eles estão dizendo. Quando os enviados disseram para Rabizaque, por favor, fale na sua língua, não fale na nossa, porque aqueles que estão em cima do muro estão ouvindo. E você já prestou atenção, irmãos, que todos aqueles que estão em cima do muro, vou falar baixinho para você entender, e não vou falar rápido, vou falar mais devagar para você entender. Você já viu que todos aqueles que estão em cima do muro têm mais facilidade de ouvir os ruídos e os barulhos que estão por lá de fora? Ele tem um ouvido sensível para ouvir ruídos. Só ouve o que não presta. Só ouve as ameaças do inimigo. Ele não está ouvindo o que está por lá de dentro. Ele está no muro, ouvindo o que está por lá de fora, para levar por lá de dentro. Diz: a coisa está preta aqui. Olha, vocês que estão por lá, olha, o negócio, nós estamos do lado de cá, a coisa está preta. Mas quem está por lá de dentro está dizendo: está preta aí por lá de fora, mas nós estamos por lá de dentro, adorando, exaltando, bendizendo, glorificando o nome daquele que merece, daquele que é, daquele que faz, daquele que pode, daquele que nos livra da mão do nosso inimigo, daquele que está entre nós. Ele é o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Aí sabe o que eles vão falar, irmãos? Olha que coisa terrível. Mas está na Bíblia. Eu vou falar da forma que está na minha versão. Não vou falar na forma mais literal que está em outras versões. Olha o que Rabizaque diz. Olha, voz alta e na língua que o povo ouve: vocês irão comer os vossos estercos. Para não dizer assim, vocês irão comer as suas fezes e beber as suas urinas, juntamente com o seu rei. Não vai, ele está dizendo para a família o seguinte: não vai entrar pão, não vai entrar alimento, não vai entrar água, não vai entrar nada de suprimento. Ameaça, ruído que vem por lá de fora, barulho que vem por lá de fora. Você já viu crente, irmão, tremendo de medo, de perder, de não ter, de faltar? Porque tem crente que trabalha demais, trabalha. Eu tenho medo de faltar, eu tenho filho, eu tenho aluguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Está cheio de coisa para fazer, está em cima do muro. Ele não confia no Senhor seu Deus. E Rabizaque está dizendo: olha, se você não mantém em cima do muro, se você não pular para o lado de cá, vocês vão comer as fezes de vocês e vai beber a urina. Porque não vai sobrar nada para vocês, não vai sobrar nada. Nós não vamos deixar entrar nada. Irmãos, esse é o ruído do inimigo. Por isso que o adversário, irmãos, ele tem conseguido atingir o ouvido de muitas pessoas. Atingindo o ouvido, ele consegue atingir a mente. Chegando na mente, se for alimentado, desce para o coração. Chegando no coração, é executado. E tem muitas pessoas que não ouvem essa palavra e dão ouvido às palavras do inimigo que está por lá de fora. E o Senhor, nosso Deus,
a quem eles tinham feito uma aliança, um novo pacto, aleluia, estava pronto para se manifestar a qualquer momento. Eu vou repetir isso para você entender que eu estou falando com você. O Deus que você serve, a quem você fez uma aliança, fez um pacto, Ele está pronto para lutar em seu favor a qualquer momento do dia ou da hora. Você fez um pacto, uma aliança com o Deus de Israel, o Elohim, o Deus criador dos céus e da terra. Ele está com seus ouvidos atentos e com as suas mãos abertas para abençoar o teu povo, porque Ele mesmo diz: eis que eu não estou com os meus ouvidos agravados e nem com a minha mão encolhida, para que eu não possa abençoar. Deus está dizendo: ei, bichinho de Jacó, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia, não esteja no cima do muro, porque sou eu quem te sustento, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te levanto. Aleluia. Deus está dizendo para você, minha filha: ei, meu filho, nesta noite você fez um pacto, foi com Deus, não foi com Fátima. Você fez um pacto, foi com Deus, não foi com o pastor Abraão Robson Ferreira. O teu pacto é um pacto inquebrável, e o teu Deus é o Deus do socorro. É o Deus que socorre. Aleluia. É o Deus que está atento. E o nosso tema é esse anual. Entra no teu quarto e fecha a porta e clama o teu pai que está em oculto, que está em secreto. Está dizendo: entra. Por que entra? Sai de cima do muro. Entra. Aleluia. E fala o teu pai que está em secreto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que quando o rei Ezequias ouviu, o líder ouviu estas palavras, e que aqueles que estavam em cima da muralha já estavam tremendo de medo, já querendo se entregar. A Bíblia disse que o rei Ezequias rasgou as suas vestes, tirou a coroa da cabeça, saiu do trono, vestiu-se de saco grosseiro, roupa de pano de saco grosseiro, tirou as roupas finas, luxuosas, tirou as vestes do palácio, as vestes reais, e vestiu-se de pano de saco, aleluia, e foi se humilhar perante o Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia disse que ele veste de roupa grosseira e entra no templo do Senhor. E a Bíblia diz que ali ele começa a clamar e contar para Deus o que Deus já sabia. Oh, glória a Deus. Contar para Deus o que Deus já sabia. Deus já sabe tudo, irmão. Vou repetir isso. Deus já sabe de tudo. Mas é necessário, irmão, a gente sair do nosso conforto. É necessário sair de cima do muro. É necessário sair da nossa zona de conforto e vir para o templo. Vir para a casa de Deus. Oh, glória a Deus. O rei não se importou, oh, glória a Deus, de descer a humildade. Porque tem pessoas, irmãos, que não querem descer do pedestal.
Tem pessoa que quer continuar em cima. Não, eu posso, eu tenho, eu faço, eu consigo, eu vou agir, eu vou preparar o meu exército, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ezequias disse: não, eu tenho a quem recorrer. Glória a Deus, eu tenho em quem eu posso recorrer. Eu vou entrar na casa de Deus e vou entregar a Deus o meu problema. Glória! Eu vou entregar ao meu Deus a minha situação. Eu vou entregar ao meu Deus a minha vida. É somente Ele quem pode. Eu não vou dar ouvido aos ruídos. Eu não vou dar ouvido ao barulho de Satanás. Eu vou comer do bom e do melhor, porque Deus Ele quem dá, Ele quem dá a providência, Deus quem faz. Glória a Deus. Queridos, como nós estamos precisando nesse último tempo, nesses últimos tempos, rasgar as nossas vestes. Tem tanta gente, irmão, que está preocupado com tanta coisa boba. Posso repetir isso? Tem tanta gente se preocupando com coisa boba, irmão. Ezequias diz: para que trono? Para que roupa real? Para que coroa? Tem pessoas que vai sofrendo o dano até o fim, mas não desce do pedestal. Quer continuar com a coroa do disfarce, da aparência que está tudo bem. O rei poderia dizer assim: não, está tudo bem, eu sou o rei. Montar-se num cavalo e saísse galopando na cidade com as suas vestes reais e dizendo com o povo: não, fique tranquilo, não precisa se preocupar, eu estou aqui. Olha, eu sou o rei. Não, nós temos um exército. Não, ele não foi montar em cavalo, ele não foi colocar o seu poder, as suas vestes, a sua coroa, o seu palácio, o seu trono. Não, ele disse: chegou a hora dele sentar no trono. Ele quer sentar no trono lá na tua casa. Ele quer sentar no trono da tua vida. Ele quer sentar no trono, aleluia, da tua igreja. Ele quer sentar no trono, Ele quer ser adorado por você. Ele está dizendo: levanta do trono e coloca o Senhor no trono, aonde Ele merece ser adorado. Aleluia. Rasgou-se as vestes e vai buscar refúgio em quem? Em Deus. Foi buscar direção. Isso, irmãos, mostra confiança. Isso mostra que o poder não é dele. Isso mostra que a força não é dele. Isso é uma demonstração de humildade. Ele não está, meu Deus do céu. Meu Deus. Ele não está importando com o que os outros vão pensar. Se eu tirar a coroa, o que os outros vão pensar? Se eu rasgar essas roupas reais, o que os outros vão pensar? Se eu sair do trono, o que os outros vão pensar? Ele não estava importando com o que os outros iriam pensar. Oh, glória a Deus. 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 Você só fica pensando o que eles vão pensar. O que eles vão pensar de mim? O que alguém está... Irmãos, deixa dessa bobagem de ficar pensando o que os outros estão pensando de você. Levante a cabeça, rasgue as vestes, use a roupa de saco e venha buscar a Deus.
O que estão pensando de mim? O que vai pensar de mim se eu tirar essa coroa? O que vai pensar de mim se eu tirar essa roupa? Aleluia. Qual o sinal de humildade que você possa dar? Qual o sinal de humildade que você possa se manifestar? Ou você quer ser abençoado por Deus no topo? No topo das bobagens, das arrogâncias, da prepotência, do achismo, do pensismo. Não importa o que irão pensar de você, meu irmão e minha irmã. Rasgue esse orgulho hoje. Tire essa coroa do disfarce hoje. Tire a coroa do disfarce. O inimigo está à porta gritando e batendo e tentando destruir. E você com coroa, achando que é alguma coisa. Você não é nada. Quem tem coroa eterna é Ele. Quem tem vestes reais eternos é Ele. Quem tem trono eterno é Ele. Quem tem todo o poder eternamente é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Por muitas das vezes Deus deixa o justo, irmãos, permite o justo ser pressionado para ver aonde é que está a nossa fé, aonde nós depositamos a nossa confiança. Aleluia. O boato pode sair na rua, oh, o rei rasgou a roupa, vestiu pano de saco e agora estamos sem rei. Aí Ezequias disse, sim, realmente, vocês estavam olhando para mim, mas eu verdadeiramente sou esse aqui, ó, vestido de roupa de pano de saco. Esse é o eu verdadeiro. O eu não sou, o eu não posso, o eu não tenho. O que eu tenho é essa roupa aqui, ó, pano de saco, é isso que eu tenho, é isso que eu sou. Sou pó, eu sou cinza. Para de olhar para a minha coroa, para de olhar para minhas vestes resplandecentes de rei, para de olhar para o meu trono, porque nada disso é meu. Quem está no trono permanente é Ele, quem tem vestes reais permanentes é Deus. Quem é coroado eternamente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sim. Aleluia. Mas muitos irmãos não querem sair da vaidade. Eu achei interessante uma das nossas missionárias, a missionária Elisama, nessa viagem para Malta, ela me revelou algo interessante. Ela, crente de muito tempo, gerenciou o Banco do Bradesco por 16 anos. E ela disse que cada reunião que ela ia, ela dava um retoque na maquiagem. Ela ia lá e refazia o batom. Cada reunião ela se olhava no espelho para ver se estava tudo impecável. Aleluia. Mas ela disse o seguinte: só que um dia eu percebi
que eu precisava de jogar, rasgar essas vestes da vaidade. Porque tudo isso é vaidade. Aleluia. Quando você vai olhar para você, irmão, você vai saber quem você é. É quando você acaba de acordar e olha no espelho. Esse é o seu real. O resto tudo é maquiagem. Porque se não for Ele na tua vida, você não brilha. Se não for Ele na tua vida, você não é nada. Se não for Ele na tua vida, você não consegue nada. Aleluia, Ele é que é tudo na sua vida. Confia nele, entregue o seu caminho a Ele. Aleluia. Então Ezequias diz: esse é o meu real. Eu não estou importando o que vão pensar de mim. Eu preciso de socorro dos céus. E ninguém pode chegar a Deus, irmão, com arrogância, achando que é alguma coisa. Se você não vai ver nenhum rei chegando a Deus, coroado e com roupas reais. A Bíblia diz que quando Davi pegou a arca na casa de Obed-edom e levou para Jerusalém, ele arrancou a roupa real, ele arrancou a coroa. Aleluia, ele arrancou tudo e ficou de roupa simples, e ele bailava e glorificava o nome do Senhor. Ele dizia: para que eu quero coroa? Se é Ele quem já foi coroado, para que eu quero roupas reais? É Ele quem é coroado no nosso meio. Aí Mical, que estava em cima do muro, na janela, é em cima do muro, em cima Deus disse: ó, que papelão que o rei está fazendo. Olha o papelão que o rei está fazendo. Dançando nu. Sem nada. Cadê a aparência de rei? Sabe por quê? Mical, o que Mical queria de Davi eram as roupas reais, era a coroa, era o anel de rei e era o trono. Quando ele arrancou tudo e adorava o rei dos reis e senhor dos senhores, ela disse: cadê o rei? Isso é rei? Metendo vergonha. Aí Deus foi lá e trancou a madre dela. Deixa o meu servo adorar. Deixa o meu servo bailar. Deixa o meu servo glorificar. Porque ele não colocou a coroa acima da sua cabeça e nem o seu trono acima do meu trono. Ele tem-me como Deus. Uma das coisas mais difíceis, pastor Wagner e o pastor Mesquita, uma das coisas mais difíceis é a pessoa rasgar as suas roupas, mostrar quem realmente ele é. Rasgar. Eu sou esse aqui, ó. Tirar a capa para o lado de fora. Tirar a capa, rasgar e jogar para fora. Porque diante de Deus, irmãos, não adianta colocar coroa e colocar roupa. Não adianta passar maquiagem, não adianta se enfeitar. Ele sabe quem você é. Com Deus não tem você querer maquiar as coisas. Com Deus não tem como você querer se transformar. Não, Ele sabe quem você é, Ele te conhece por dentro. Oh, glória a Deus. Quando alguém se veste de saco e alguém se humilha, como Ezequias fez, sabe o que isso significa? Ele está mostrando para ele mesmo quem ele é, reconhecendo quem ele é, porque Deus já sabe quem a gente é. Ele está dizendo para Deus: Deus, olha, isso aqui para mim não vale nada. Isso aqui para mim, Deus, olha, o Senhor sabe, o Senhor me deu, eu herdei, mas quem é honrado é o Senhor. Eu não tenho nada disso para mim. Eu não tenho. Olha aqui, Senhor. Eu vou provar. Olha aqui, eu vou provar para mim. Rasga, joga para lá. Veste de pano de saco. Esse aqui sou eu, o real de mim. Esse aqui sou eu. Como nós estamos, irmãos, precisando de ver pessoas rasgar, não as suas vestes, mas rasgar o coração. E se colocar quebrantado diante de Deus e dizer para Deus: Deus, o real de mim sou eu aqui. É isso aqui que sou eu, Senhor. Aleluia.
Por isso que eu sempre digo, irmãos, cada DEF que é aberta, cada trabalho que é aberto, eu sempre digo, irmãos, não existe mérito humano nenhum. Tudo que está acontecendo conosco é favor e misericórdia de Deus. Se nós não reconhecermos isso, irmãos, não adianta. Você pode trabalhar dia e noite, feriado, sábado, domingo, fazer serão, levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão da amargura, que não vai adiantar. Você pode vestir a roupa que você quiser, você pode querer tapear da forma que quiser, colocar qualquer coroa que você quiser, para esconder. Não adianta com Deus. Pode enganar alguns, mas Deus não se engana. Então, pastor Santos, meu nobre, Ezequias foi para o templo e se ajoelhou diante de Deus. Quero convidar vocês para vir aqui à frente. Vem para cá. Vem cá que eu quero falar um segredo para você. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Pode vir mais à frente. Pode vir mais à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui para vocês, o grande segredo do homem e da mulher de Deus. Pare de pensar o que as pessoas pensam de você. Para de querer dar satisfação às pessoas. O problema da face de muitas pessoas, pastor Romeu, é porque eles querem mostrar para as pessoas o que não é. Isso é um problema terrível. Por isso que é necessário nós rasgarmos, irmãos. Nos rasgarmos completamente diante de Deus. Nos colocar diante dele. Não querer enganar a nós mesmos.